quero que você aguarde um pouco, porque agora nós vamos ter, você mais do que eu, a honra de compartilhar essa mesa aqui com 3 das mulheres mais poderosas do Brasil. Não é brincadeira não. Essas 3 mulheres que virão aqui para essa mesa, coincidentemente foi uma mesa de mulher, não foi isso provocado, elas representam dentro do mercado da saúde pontos muito, muito, muito importantes. Eu vou falar até sério, porque senão vocês vão achar que é brincadeira, tudo que eu falo aqui é brincadeira, né? Mas isso é verdade. A Marta, a Ana Elisa e a professora doutora Ana Malik são 3 das mulheres mais importantes da saúde, do sistema de saúde brasileiro. A Ana Elisa recebeu esse prêmio, não fui eu que dei, ela recebeu esse prêmio. A Ana Maria Malik foi eleita o ano passado, o ano retrasado, uma das 50 pessoas mais influentes da saúde brasileira. E a Marta, eu já tenho uma certa convivência para poder falar, é uma das pessoas da ANS que nunca se furtou a estar em nenhum lugar para defender as coisas que acredita e as coisas que fala. Então, assim, essas 3 mulheres que vão subir aqui ao palco, eu vou fazer agora a leitura oficial, mas antes eu precisava fazer a leitura extraoficial, são 3 mulheres que vão discutir junto com o Fred essas coisas que foram colocadas. Então, agora oficialmente, queria chamar a Marta Oliveira. Nessa hora você levanta e as pessoas batem palma. A Marta Oliveira é médica com especialização em pediatria, graduada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com mestrado em saúde coletiva pela mesma instituição, é doutoranda na área de envelhecimento humano na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, servidora do quadro efetivo da ANS e em sua trajetória na agência ocupou o cargo de gerente geral de regulação assistencial e foi chefe de gabinete e assessora da presidência. Para o debate também, convidamos a pesquisadora da Fundação Getúlio Vargas, doutora Ana Maria Malik, que também levanta agora, e todo mundo bate palmas espontaneamente. Médica pela Faculdade de Medicina da USP, mestre em Administração pela Faculdade de Fundação Getúlio Vargas, EASP. O que é essa sigla, EASP? Escola de Administração de Empresas de São Paulo. Doutora pela Faculdade de Medicina da USP, no Departamento de Medicina Preventiva, Fellow em International Health na Johns Hopkins School of Public Health e professora visitante da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade de Nova Lisboa. Foi diretora de hospitais da Secretaria de Estado de São Paulo, coordenadora de assistência hospitalar na mesma secretaria, superintendente do Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Israelita Albert Einstein, entre outras atividades. E para mediar esse debate, convidamos a doutora Ana Elisa Siqueira, presidente do Grupo Santa Celina e membro do Conselho de Administração da ASAR. Médica oftalmologista pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, especialista em governança corporativa pela Fundação Dom Cabral, mestre em economia e gestão pela Unifesp, entre outras titularidades, foi superintendente operacional da Hospitalar Assunção e vice-presidente operacional e consultora do Staff Builders, entre outros. Compõe o grupo Mulheres do Brasil, apoiado pelo Palácio do Planalto, é avaliadora da Canadian Accreditation Health System e do Sistema Brasileiro de Acreditação. Foi citada pela HSM Health Management como uma das 100 personalidades mais influentes na saúde do país. 1 hora para o debate, fiquem à vontade, eu volto daqui a 1 hora. Eu acho que a gente queria agradecer primeiro a oportunidade de estar participando dessa mesa. Acho que realmente estar com o Fred, com a Marta e com a Ana aqui vai ser um desafio coordenar a mesa, né? Do ponto de vista de estar à altura, mas tenho absoluta certeza que do ponto de vista da gente poder responder as perguntas, vocês aproveitam para fazer todas, porque o board que está aqui agora realmente é quem vai solucionar muita coisa para a gente. Eu acho que eu vou passar a palavra para a doutora Ana, acho que ela tem uma apresentação para fazer, depois a gente dá uma continuidade. Eu quero fazer um disclaimer, eu juro que eu não combinei com o Fred. Vocês vão ver. Feliz Dia da Saúde. Eu achei super oportuno que a ASAP tenha feito o evento hoje.
Pois é, mas eu não esqueci. Enfim, novos modelos assistenciais e seu modelo na cadeia de saúde suplementar. Eu estive debatendo num evento, aí eu só debati, e aí depois eu achei que eu talvez pudesse ter falado uma ou outra coisa a apresentar. Não tenho muito o que debater, porque eu concordo absolutamente com o que o Fred falou. Aliás, você, por favor, me interrompa a hora que você achar, porque me deixa começar a falar, eu não paro nunca mais. Aonde que eu tenho que apertar esse negócio? Fernando, onde que eu aperto? Então, o que há de novo sob o sol? Para começar, Broda, filtro solar sempre, mas agora junto com um repelente de mosquitos. Na Avenida Paulista, na esquina com a Peixoto Gomide, onde tinha até outro dia um Snoopy, tem uma escultura asquerosa de um inseto, que eu estava andando outro dia, porque eu aderi ao movimento do sem carro, e eu falei, ué, será que isso é uma barata? Eu falei alto, porque depois de velho você perde a crítica, aí você fala. Aí um popular que estava ao meu lado falou, não, dona, isso é um mosquito da dengue. Senhoras e senhores, na Avenida Paulista tem uma escultura nojenta do mosquito da dengue. Então ele está bem divulgado. Eu não estou louca, eu só trouxe o meu telefone para cá para dizer que, o futuro da saúde está aqui. O futuro da saúde e da assistência à saúde. Não no meu, porque o meu é velhinho, mas qualquer smartphone tem muito a ver com isso. E, para começar a minha leitura de pensamento, a Madame Ana passado, presente, futuro, tudo sabe, eu trouxe o livro do Eric Topol, né? The Patient Will See You Now, que mostra que o futuro da assistência também está naquilo que o paciente terá para nos dizer. Quer dizer, não adianta fazer o que quer que seja se não tiver aderência da população. Quando a gente fala em cadeia na saúde suplementar, eu ia pôr a figurinha de uma cadeia, mas aí eu achei que não é bom. Então eu preferi colocar a não cadeia de valor representada por uma luta de boxe, falar no UFC e falar um pouco nas redes, que em tese são o que o Fred nos mostrou, que está acontecendo nos Estados Unidos. Essa rede é colorida, mas ela está meio embrulhada, né? E aí, não sei, e as redes sociais também, então não dá para ler o que está no quadrinho, mas a mocinha fala com o mocinho, nós precisamos nos curtir mais, e reação imediata do mocinho, ele vai para a rede social curtir a mocinha. Quando a gente fala em modelos de gestão, eu não estou falando do Canadá, no canto de lá eu estou falando da governança corporativa, que é um assunto do qual todo mundo fala, mas o povo confunde governança corporativa com gestão, o povo confunde governança corporativa com governança clínica, o povo acha que governança é o novo jeito de dizer quem manda sou eu. Tem que tomar um pouco de cuidado com isso. E olhar para as redes de atenção à saúde, que em tese são a novidade, faz pelo menos uns 10 anos, um dia a gente vai vê-la. Eu fico até com vergonha de lembrar há quanto tempo eu vejo isso. Aí tem a cadeia de valor e eu coloquei a cadeia alimentar lá no meio. Quer dizer, ali embaixo está uma publicação sobre a cadeia de valor da saúde que mostra que a cadeia de valor da saúde cresce em função da pesquisa e do desenvolvimento. Lá em cima eu estou mostrando mais ou menos como é que a gente precisa de tudo para, por exemplo, salvar uma vida, que é escolher prioridades, como o Fred falou, né? Quer dizer, a gente tem que claramente saber o que a gente quer atacar e o que a gente não vai atacar no primeiro momento. Porque quem quer atacar tudo, fica com dengue, H1N1, tudo ao mesmo tempo. Outro dia, o pessoal da Economy estava discutindo como fazer medidas baseadas em cadeia de valor na saúde no Brasil. Aí eu falei, bom, tem o povo que está preocupado com isso, e tem o povo que devia ter se preocupado com a Zika. E aí a grande discussão nos Estados Unidos era se era Zika ou se era Zika. Me abstive. E aqui é a cadeia alimentar, né?
em que entram os fungos, o gavião, o capim e nós. É bom a gente estar melhor situado do que o capim. De quem dependem ou do que depende a cadeia da saúde suplementar? Do governo, dos empregadores e dos empregados, dos profissionais de saúde e da população como um todo. A gente não pode jogar a culpa e a responsabilidade no outro. O outro pode ser desde o cidadão até o governo. Ou a gente começa a pensar que todo mundo tem a ver com o que está acontecendo, que é o mesmo esforço que o Accountable Health está fazendo nos Estados Unidos, ou a gente não vai se mexer. Então sempre a gente tem que pensar nos nós, nos quais a gente está. E olha, tem nó para tudo quanto é lado. Tem nó bonito, tem nó feio. Então, a gente até está lançando, acabou de sair a 2ª edição do livro Gestão em Saúde, que eu estou aqui para fazer propaganda também, que ninguém é de ferro. Então, eu queria convidar vocês, para não ficar com muito tempo e depois ter tempo para o debate, nós estamos empenhados na mudança. Nós vamos ter o Qualiosp daqui a 15 dias, sobre o tema Sem Qualidade Não Há Eficiência. Um dos nossos palestrantes vai falar do sistema da Suíça, onde há qualidade sem eficiência. Eu falei para ele que quando eu vi a apresentação dele, eu certamente me senti em Marte, porque, a Suíça é um país rico, viu? Nós não somos tanto, não. O debate sobre saúde, que vai discutir tabela Simpro e Brasíndice, que é um assunto que está absolutamente candente. E ontem nós lançamos o site, com muito prazer, do mestrado profissional em gestão de saúde, que a gente vai começar no 2º semestre desse ano, e que vai tentar olhar, e a gente desenhou com o auxílio, depois de entrevistar algumas das pessoas que estão nessa sala, então desde já agradeço, um programa que tenta olhar para a saúde populacional, que tenta olhar para novos jeitos de olhar para a cadeia, para novos jeitos de olhar para os negócios, quer dizer, para parar de olhar para aquilo. Eu vou citar Raul, que tem que parar de ter a velha opinião formada sobre tudo. A gente tem que buscar uma opinião mais... Quer dizer, eu não vou ser pouco politicamente correta como o Cláudio foi, mas a gente tem que ter um olhar mais fresco com relação a essas coisas. Obrigada. Obrigada, doutora Ana. Agradeço. Só para deixar um recadinho, por favor, quem tiver pergunta, quiser começar a formatar, as recepcionistas vão estar buscando e trazendo para que a gente possa, ao final agora da explanação da Marta, para que a gente possa começar a responder as perguntas dos participantes. Marta, por favor. Eu vou usar esse, tá? Bom dia a todos. Primeiro eu queria agradecer o convite para estar aqui, pedir para a Ana controlar meu tempo também. Acho que pontualidade também, na hora que eu estou falando, não é o meu forte, então também queria que ela controlasse. Eu trouxe uma apresentação pequena só para a gente pontuar algumas coisas, mas eu queria começar com uma palavra, que eu acho que para mim representa um pouco do que a gente está fazendo aqui hoje. A primeira palavra da sigla ASAP é aliança, né? E eu acho que não é à toa que a gente está aqui hoje com pessoas de lugares diferentes, né, que compõem esse sistema, tentando fazer uma aliança. Porque talvez sem essa aliança, que está nessa primeira palavra desse nome, não é à toa, a gente não vai conseguir discutir o que o Fred colocou, o que a Ana colocou, o que eu vou tentar colocar para vocês. Então eu queria começar um pouquinho com essa palavra aliança, né? E aí eu já vou começar a minha apresentação com um gráfico. Esse gráfico, ele resgata um pouco dois gráficos que o Fred apresentou. Ele apresentou o crescimento do gasto nos países e ele apresentou o comportamento do gasto per capita em relação aos países, comparando o Brasil com a OCDE e com outros países. Esse daqui, ele traz um elemento, acho que é o pointer.
ele traz um elemento um pouquinho diferente. Eu gosto muito desse gráfico para a gente começar a discutir. A gente construiu esse gráfico da seguinte maneira: a expectativa de vida por gasto per capita. O que eu quero mostrar? Tem alguma coisa além do gasto per capita que a gente precisa discutir. Então, o gasto per capita é importante? Sim, claro que é. Mas existe alguma coisa além que a gente precisa começar a se atentar. Então, tanto na vertical quanto na horizontal, a gente vê países que gastam muito em relação ao outro que tem uma expectativa de vida semelhante. A gente tem países que gastam menos em relação ao outro que tem expectativas de vida maior. O que significa essa horizontal e essa vertical tão distantes quando a gente compara países que estão, por exemplo, com gastos diferentes com uma mesma expectativa de vida? Tem alguma coisa aqui chamada modelo. Modelo de gestão, modelo assistencial, modelo de organização do serviço de saúde. Então, a gente pode ter gastos exponenciais com resultados pífios e a gente pode ter gastos que podem ser aprimorados para se chegar num resultado muito melhor com gastos semelhantes. E eu tenho certeza que na saúde suplementar brasileira a gente está nesse lugar. Podemos fazer muito mais com o gasto que temos hoje. Bom, esse daqui para mim é o gráfico que traz luz um pouco do desafio de tudo que o Fred colocou, né? A gente conseguiu fazer no Brasil uma transição demográfica. Isso é um ganho da população, é um mérito nosso. Nós conseguimos envelhecer mais. A gente conseguiu fazer uma transição epidemiológica, a gente adoece de doença crônica, a gente conseguiu transpor essa transição epidemiológica, a gente fez uma transição tecnológica. Então, se a gente comparar hoje a tecnologia existente em saúde no Brasil com os países mais desenvolvidos, a gente está muito próximo dessa transição tecnológica, mas a gente não fez a transição na organização dos serviços de saúde. Então, a gente continua tentando dar conta de uma população envelhecida, com doença crônica, com alta tecnologia, com uma porta de emergência gigante aberta. Se a gente não conseguir fazer essa transição do serviço de saúde, efetivamente não existe gasto que vá suprir as nossas necessidades, chegando num resultado assistencial péssimo, que é isso que a gente tem hoje. Bom, e aí só para falar que existe saída, o que a gente está tentando fazer? Pensando no centro como a sustentabilidade e o desenvolvimento do setor, a gente precisa aprimorar 3 locos de uma forma muito rápida. Primeiro é qualidade, né? A gente nunca mediu qualidade, a gente nunca teve informação agrupada para que se medisse isso, a gente nunca se permitiu medir e avaliar. Na saúde isso é dramaticamente importante. Então, eu medir alguém pelo seu resultado parece que você está desafiando a pessoa ou que você está confrontando a pessoa. A gente tem uma cultura que a gente ainda precisa melhorar muito, então a gente está trabalhando na discussão de qualidade de uma forma importante. A gente precisa ter informação e a gente precisa ter uma informação em saúde onde eu consiga transitar no sistema de uma maneira facilitada e de uma maneira onde meu cuidado se dê de uma maneira organizada. A gente vai ter registro eletrônico em saúde? Espero que sim, né? Daqui o quê? 10 anos? O que a gente vai fazer hoje para tentar resolver isso? Como é que eu tento começar a minorar esse problema tão grave de informação? Eu, paciente, tenho que ter a minha informação em saúde. Eu preciso ter isso para transitar na rede. E mudança de modelo. E aí, mudança de modelo, a gente tem discutido muito, ela precisa caminhar em conjunto. A mudança dos modelos assistenciais, de redesenho do serviço, junto com a mudança de modelos de remuneração, né? Uma completa a outra, uma reforça a outra e uma ratifica a outra. Então, se a gente não conseguir caminhar em conjunto com essas duas propostas, a gente vai ter mais dificuldade.
Aqui só para falar um pouquinho de como é feito esse cuidado hoje, né, que a gente precisa mudar. O indivíduo que precisa dessa atenção, ele não tem mais a atenção resolutiva, ele não tem um acesso ordenado e coordenado, ele vai direto para a emergência ou para a atenção especializada e ele circula muito na rede. Se fosse só o gasto, a gente teria um problema. A gente tem o gasto e zero de resultado. Então a gente tem muitos outros problemas. E aí só o último slide dizendo, isso tudo que a gente está dizendo aqui, é possível de mudança? É possível, né? Como que a gente está tentando transformar isso, medir isso e provar para vocês que é possível? Através de projetos, depois a gente pode falar mais no debate, a gente já tem resultados do projeto do parto, vocês vão falar, super tranquilo, né? O parto é um evento único, termina na felicidade, dura 9 meses, só vou uma vez no hospital. Isso. A gente está começando com esse problema que era gravíssimo, ainda é, né? 84% de cesariana é uma coisa inenarrável no mundo. E em 6 meses a gente já conseguiu o resultado do que a gente esperava para 2 anos. Por quê? Porque a gente resgatou qual é o segmento e o fluxo correto desse cuidado. Simples. Porém, são 50 anos da estrutura do setor sendo reorganizada de uma outra forma. Então, o IHI, que trabalha com a gente, Fred, dentro da metodologia do Triple M, ele mostra o seguinte, tem que fazer simples, tem que fazer correto, o foco tem que ser no paciente, e aí você vai ter um desfecho muito mais adequado, né? E agora a gente está começando, então, o projeto do idoso, da oncologia e da odontologia, que a gente espera que tenha os mesmos resultados. Só para comentar um pouquinho da apresentação do Fred, tem um slide que eu amei, fotografei, guardei, que ele fala um pouquinho do papel do governo na indução dessa mudança, né? Vocês viram. E aí ele coloca 4 itens, e eu tenho total clareza que esses 4 itens a gente tem que perseguir. Um é a discussão do envelhecimento. Ela tem um impacto para toda a sociedade. Então, como que a gente hoje, nesse modelo, que não é só ruim, ele mata, a gente já conseguiu fazer cálculos que o nosso modelo mata. Então, como é que a gente muda isso e foca no envelhecimento, na construção e no redesenho desse serviço? Inovação. Eu não tenho a menor dúvida que é o celular aqui que a Ana trouxe, que é com inovação, que é saindo da caixinha, que é se permitindo experimentar, que a gente vai chegar em algum lugar. E eu tenho certeza que essa possibilidade de experimentação está chegando. A gente está chegando no lugar onde ou a gente experimenta ou a gente experimenta. Não vai dar mais para fazer do mesmo. Prevenção. Total clareza que a gente precisa fazer isso e a gente precisa fazer diferente do que a gente vem experimentando. O que a gente vem experimentando na tentativa de fazer prevenção? A gente trata a prevenção como uma coisa à parte, uma bolha, um lugar onde tudo é lindo e eu vou te ajudar a prevenir. Não é isso. A prevenção, ela está em todo o sistema, em toda a organização dessa prestação de serviço. Ela tem que vir da origem, ela tem que perpassar todo o cuidado. Então, a gente precisa mudar essa lógica de como a gente está pensando em fazer isso. E os profissionais, né? Eu acho que a organização de como a gente capacita, faz o engajamento, discute equipe multiprofissional e, principalmente, como a gente insere os profissionais no sistema e como esses profissionais se veem inseridos no sistema, isso a gente precisa rever de uma forma muito rápida. Bom, é isso. Obrigada por a gente poder debater. Obrigada, Marta. Acho que a gente pode começar. Queria só falar umas palavrinhas bem rápidas, porque eu acho que Marta, a gente está sentado em conjunto, que acho que realmente pensamos muito igual e acho que a plateia também está aqui para fazer a comunhão com a gente em muitas ideias.
Acho que dentro do sistema de saúde hoje no Brasil, um público e privado, a gente tem um país continental, 200 milhões de pessoas, um pouco menos de 50, porque no último ano a gente teve uma queda de 1,5% aí na saúde suplementar, um pouco menos do que 50 milhões dentro da saúde suplementar, o resto na saúde pública. A saúde suplementar gastando quase a mesma coisa que os 200 milhões, que dos outros 150 milhões de habitantes gastam, e nenhum dos dois sistemas funciona. Isso que é o mais triste, porque se a gente tivesse essa opção de, ok, mas um dos sistemas pode não dar resultado financeiro, mas tem uma qualidade assistencial invejável, e o outro gasta menos, mas tem uma organização mínima, isso não acontece. O SUS foi criado com uma ideia maravilhosa, mas infelizmente a gente não conseguiu fazer organização de porta de entrada, coordenação, linhas de cuidado, não conseguimos caminhar nesse sentido, e a saúde suplementar também não, até porque ela foi criada dentro de um princípio de mutualismo lá atrás, onde não focava necessariamente toda essa organização de sistema que a gente acompanha em países como Canadá, Inglaterra, e agora, dentro de um histórico de anos, Estados Unidos sofrendo, acertando, errando, ainda com um valor per capita bem mais alto por conta de tecnologia, ele veio faseando aí em vários momentos para chegar num modelo onde ele realmente vem incitando, pelo crescimento das ACOs, aí, a questão de coordenação de cuidados, com uma entrega melhor de custo-efetividade, resultado assistencial baseado no AAA. E aí a gente fica pensando assim, como você falou, os modelos são simples, né? Eles não são difíceis de serem aplicados. Ninguém está inventando a roda. Difíceis de serem aplicados eles são, doutora, desculpa, mas eles são simples. Na sua concepção, eles não são modelos absolutamente complicados. É claro que, para que a gente possa implicar, aí eu faço comunhão com a doutora, existem algumas práticas de governança que precisariam ser usadas. Então, hoje, quando a gente pega um modelo, dificilmente a gente consegue enxergar nele transparência, né? Os resultados, porque dentro da saúde você cobrar indicadores é uma coisa que às vezes as pessoas podem se sentir ofendidas, questão de qualidade e a questão do accountability, né? E aí, quando a gente fala da accountability, a gente estava discutindo ontem, a gente não fala só da accountability no sentido dos providers estarem entregando isso, mas da cadeia inteira, né? Assim, como os financiadores hoje da saúde suplementar, principalmente as empresas, como elas estão tratando isso? Como as operadoras, intermediando toda essa questão de cuidado, estão tratando isso? Como os providers estão tratando isso? Então, ficam aqui algumas questões para a gente poder debater, né? Como mudar, quais as principais barreiras, né? Ontem a gente discutiu um pouco, é cultural, é tecnologia, é tudo, a gente tem que nascer de novo, como a gente vai fazer isso, né? Para que a gente realmente tenha, né, uma saúde que adicione valor através de um mecanismo colaborativo, que foi o que você falou aqui, da ASAP, que é uma aliança de gestão de saúde populacional, se propõe, na verdade, a fazer com que diferentes players que participam desse sistema possam entender a gestão de saúde populacional com um novo olhar, né, citando aqui uma doutora, vamos tentando fazer diferente. Então, acho que essa aqui fica uma primeira provocação para a gente entender assim, falar um pouquinho do como, né? Quais são os maiores desafios? Se a senhora quiser começar, doutora. Eu espero que ele funcione. Olha aqui. Eu só tenho um incômodo muito grande. Aqui, tudo parece mais simples, porque nós estamos... É como se fosse, a ASAP, o Fred, pregar para convertidos. Ninguém desta sala acha estranho o que a gente está conversando. Isso é um problema. Porque a gente tem que sensibilizar quem não está aqui. Porque nós estamos dispostos a conversar, a negociar, a debater, a investir, até a tomar suco detox que nos ofereceram, né? Agora, nós somos 600, parabéns por ter trazido tanta gente, Paulo, mas tem
uma população de muitos milhões, né? Então, e tem gente que, por exemplo, briga em estádio de futebol. Isso não é exatamente saúde. Eu acho que a gente tem que começar a pensar nisso. Como é que a gente vai, não é conversar, mas é se fazer entender pelos outros. Eu vou dar um exemplo. Esta semana eu estive numa tese de doutorado de um moço da administração que resolveu estudar saúde, que eu já acho um avanço, e era sobre rotinas. Assim, eu estava olhando para aquilo e eu descobri assim, eu sempre falo que o povo da saúde não sabe falar administrês, é verdade, mas o cara da administração olhou para uma organização de saúde sem saber onde ele estava. Quer dizer, eu me ofereci a ajudá-lo a fazer a tradução simultânea para levar para os lugares onde ele observou as rotinas exatamente o que ele tinha observado. E aí ainda tive que ouvir na banca que assim, puxa vida, que pasmo, esses serviços têm rotinas. Eu falei, é que então os serviços de saúde no Brasil têm rotina? Eu falei, também não é bem assim. Esses que ele estudou são acreditados. Então, porque ela falou, porque os públicos são bons. Eu falei, não, também, porque tem público acreditado. Ela falou, é verdade, alguém da minha família foi internado num serviço privado, não acreditado, era tudo uma bagunça. Aí depois eu falei para ela, depois a gente conversa um pouco. Porque a gente não pode deixar a super simplificação falar por nós. Os modelos são simples, o que é complexo é formulá-los e implantá-los. Então, eu acho que tem que tomar cuidado. Já dizia o filósofo que todo problema todo problema complexo tem uma solução simples e errada. Então a gente tem que tomar cuidado com os erros que a gente comete involuntariamente com a melhor das intenções. Marta, por favor. Bom, eu vou concordar totalmente com o que a Ana falou, né? E aí eu vou trazer 3 elementos para a gente começar a tentar discutir. Que primeiro é o seguinte, para mim, que estou olhando o setor de um lugar expectante, né? Daqui de cima e tento ter um olhar mais macro sobre tudo que está acontecendo, eu acho que desafio, o primeiro seria como lidar com a desconfiança do setor, né? Desconfiança entre os players, desconfiança de quem olha para o setor, desconfiança de quem olha do setor para fora, desconfiança do prestador com a operadora, da operadora com o prestador, da agência com o prestador, da agência com o operador. É uma desconfiança que existe dentro do setor que impede que a gente faça qualquer coisa. Então, enquanto a gente não perceber que está todo mundo no mesmo barco e que o barco vai afundar com todo mundo dentro, a gente dificilmente vai conseguir caminhar. Então, eu acho que desconfiança é uma palavra que a gente podia debater. O segundo é informação. A gente acredita que porque a gente tem algum nível de informação, as pessoas também têm essa informação. Não é verdade, né? A gente tem uma desinformação, um desconhecimento do que significa saúde, de como lidar com a saúde, do que significa o setor, do que eu espero desse setor, do que de verdade o setor tem para me dar. Então, informação de todos os níveis, com uma qualidade, com transparência e com facilidade de entendimento, porque a gente também fala difícil demais, ela é importante, né? E o terceiro é como a gente criou a cultura da saúde. A gente está colhendo hoje o que a gente plantou durante 50 anos. O que eu quero dizer com isso? A gente, quando começou, né, a formar o sistema de saúde suplementar, e aí o público também tem muita participação nisso, a gente começou a contar para as pessoas que o bacana era ter mais tecnologia, o bacana era ser cuidado com essa tecnologia de última geração, que o bacana era isso, que isso era acesso à cultura, que era acesso à saúde, que isso daqui é que ia me trazer resultado. A gente nunca mostrou para as pessoas o valor da atenção primária. É quase um palavrão falar atenção primária.
né? A gente nunca mostrou para as pessoas o valor do correto protocolo. Quando a gente vai na emergência, as pessoas vão na emergência, se faz um raio-x, nossa, ela foi pessimamente cuidada, porque ela tinha que fazer ressonância. A gente criou isso, a gente sistema de saúde, a gente gerou essa expectativa. Essa semana eu estava num fórum e aí começamos a discutir a epidemia de H1N1, se é que já é epidemia, né? Enfim. E aí a gente viu que, assim, num dos maiores hospitais do país, a prática atual é fazer tomografia para amidalite. Então, assim, se a gente não coloca isso na mesa, eu juro para vocês que eu não sei onde que a gente vai chegar, né? Então, eu ficaria para começar, Ana, com essas 3 palavras: desconfiança, informação e como aculturar as pessoas do que é saúde. Muito bom. Queria passar para o Fred. O Fred falar um pouco, acho que a gente falou da nossa realidade aqui, obviamente, lá, para fazer a implantação de todo esse modelo, existem barreiras, né, e dificuldades. E falar um pouquinho para a gente, pontualmente, o que você encontra como barreira, dificuldade, o que avançou, o que não avançou. The difficulties that we face are in many ways the same, because whether it's in the United States or the United Kingdom or Brazil, how do we change behavior? Whether that's provider behavior, individual behavior, government behavior, and we always tend to think everybody's going to look at the greater good. And we try, and we believe that, and we talk collaboration. But as David Nash said at a conference last week for the American College of Cardiology, and I mentioned this yesterday, what somebody sees as inappropriate or excessive or not needed in the system is somebody else's lunch. And so getting people to change that oftentimes may not be done through coming together in a collaborative approach, which is the first step, and I believe is the best way to do that, but through changes in accountability or responsibility and beginning to put in place systems that put the onus for my health care a little bit on me, but in an appropriate way, and put the onus for appropriate evidence-based care on the physician or on the hospital, and have, as we've talked about, some reimbursement levers that say, if you do this the right way, you're going to do better. If you do this the wrong way, you're not. And at the end of the day, we still need to recognize that in that broader system, we need to bring it all, we need to improve the quality a lot and bring the cost down. We can't keep the cost the same, which means there will be losers. There will be people, in the United States, I tell people, the Institute of Medicine says that 30% of healthcare in the United States is waste, fraud, and abuse. So if we took 30% out of $3 trillion, what would that do to our economy? How many doctors, hospitals, housekeepers, cooks, nurses would lose their jobs? And we need to think about that today from an economic perspective, because we're not getting the value. And maybe we move that into prevention, into social determinants of health, and begin to employ people in those sectors that are out in the community as promotores or lay health workers, etc. So I think there needs to be more levers, because making the changes is going to be hard for all of us. Ok, obrigada, Fred. Acho que a resposta do Fred agora já responde, acho que 2 perguntas que eu tinha aqui a respeito de comportamento de providers dentro deste novo modelo e como a gente pode estar incentivando. Marta, que a gente só tem mais 5 minutinhos, então, de uma maneira assertiva, porque essa pergunta é bem certeira, fala sobre envelhecimento, que a ANS noticiou que em 2011, né, as seguradoras tinham em torno de 6% de beneficiários idosos,
as cooperativas tinham em torno de 11, né? As autogestões, a gente nem vai comentar aqui, porque como diz aqui, né? É o Canadá do Brasil, são as autogestões. Foi então editada a RN 279. Né? De 2011 para 2016, o que aconteceu em relação aos idosos, acho que tem dentro da saúde suplementar, né? Se foi efetiva essa resolução, e como que está sendo o papel, né? O ingresso ou egresso dos idosos dentro da saúde suplementar. Acho que a melhor resposta para isso é estamos igual ou pior a 2011, né? Igual porque a gente não conseguiu mudar o fluxo, pior porque a gente está numa situação pior do país, né? Então, só sendo bem assertiva quando a Ana fala, a gente não vai conseguir mudar o que a gente precisa mudar, principalmente com relação ao envelhecimento, baixando norma, baixando regra, baixando portaria, igual a gente gosta, não é isso? O regulador gosta, o regulado também gosta. Não é assim. A gente vai mudar se a gente conseguir reestruturar a saúde suplementar. Então, fazendo propaganda aqui, vou aproveitar igual a Ana, dia 24 de maio, a gente vai fazer o lançamento do projeto do idoso, vocês estão todos convidados, vão receber um programa também. Obrigada pelo convite. Doutora Ana, também, para a gente tentar responder mais umas duas, pelo menos. Dentro de todo esse processo, as lideranças hoje dentro do sistema saúde, sejam elas lideranças assistenciais, sejam lideranças administrativas, elas são muito importantes para que essa mudança um dia possa vir a ocorrer. Então, hoje, na verdade, você que está dentro da GV, trabalha muito com essa parte do desenvolvimento de gestão da área de saúde, qual que deve ser, na verdade, o perfil desse líder na saúde, dentro da saúde para um futuro próximo, né? E se as instituições têm feito alguma coisa para capacitá-los e fazer com que isso consiga ser melhorado, né? Em evolução. Nossa, que pergunta simples. Bom, então vamos à resposta complexa. Vai. Primeiro, uma das coisas que sim as organizações têm feito é cursos. Agora, eu sei, e todo mundo que está aqui sabe, que curso não resolve a vida de todo mundo. Deus me livre de falar isso, mas tudo bem. Curso não vai resolver a vida de ninguém, a rigor vai dotar as pessoas de conhecimento. Eu acho que o líder precisa de duas coisas, além de todas as demais, mas são duas que não se fala sempre. A primeira, assumir que ele não sabe tudo, porque a maioria dos líderes da saúde do Brasil não tem, entre aspas, não tem mais nada para aprender, principalmente aqui no Brasil. Então, isso é um comportamento que precisa ser mudado. Todo mundo sempre pode aprender. Por isso, inclusive, que esta sala está cheia. E está cheia de gente que não é que vem aprender com quem está falando, vem aprender porque vai trocar informação. A nossa postura de líderes na saúde costuma ser muito arrogante. E a segunda coisa é perceber também, por isso são duas coisas de consciência, perceber que não é porque as pessoas estão em cargos de direção que elas são líderes. Acho que a gente tem que cair em si e perceber que liderança não se obtém porque se tem o poder da caneta. A gente está vendo isso urbi et orbi, para falar latim, para mostrar o quanto eu sou velha. Eu vou aproveitar a pergunta e vou explorar um pouquinho mais. Do ponto de vista, porque há uma grande discussão que eu tenho já há alguns anos até dentro da ZAP, são as escolas médicas, né? O ano passado, a gente tem diferentes médicos aqui formados em diferentes tempos, mas acho que o mais novo aqui tem 20 e poucos anos de formado, então... Se você... E se você pegar hoje a formação dos médicos, ela é praticamente a mesma.
E outro dia eu estava na Santa Casa, a faculdade que eu fui formada, e perguntei para os sextosanistas o que cada um ia fazer. Não tinha nenhum passava pela cabeça dele fazer clínica para ser médico de atenção primária. Todos iam fazer oncologia, dermato ou neurocirurgia. Assim, para começar. E aí eu volto a pergunta para você, para a Marta, não sei se o Fred pode falar um pouquinho, explorar isso um pouquinho lá nos Estados Unidos. Como que a senhora vê esse cenário? Primeiro, tem gente que entende o mundo de maneira meio esquisita. Tem alguns países onde se discute que não precisa mais ter pediatra, como uma das áreas gerais, porque o que é uma criança se não uma pessoa pequena? Então, não é assim, mas é por causa disso que, entre outras coisas, tem pouco pediatra no mundo. Tudo bem que geriatria está mais em ascensão, mas, com perdão da má palavra, tem muita gente que não é de São Paulo aqui, então eu vou falar em paulistês legítimo, menos. A outra coisa que eu acho que é importantíssimo, estou dando uma disciplina sobre envelhecimento na GV, para o pessoal não de saúde. E esta semana eu levei um brilhante professor de medicina de cuidados paliativos. Não existe nas escolas médicas do Brasil, salvo raríssimas e honrosíssimas exceções, alguém que discuta cuidados paliativos. O povo confunde cuidado paliativo com ajudar a chamar a boa morte, com humanização. É uma área de conhecimento. E aí, assim, vamos acordar para o fato de que sarampo a gente cura, mas é uma das poucas coisas que a gente cura hoje em dia. Graças a Deus, para os outros, porque eu não envelheço, mas graças a Deus a população está envelhecendo e aí está morrendo de outro tipo de coisa. Senhoras e senhores, nós não somos imortais. O livro do Atul Gawande, chamado Mortais, já deixa isso muito claro. Agora, se a gente é mortal, a gente precisa perceber que o ciclo de cuidado é outro. Quer dizer, não adianta olhar sistema por sistema do corpo, porque senão, cadê aquilo? Cadê a saúde? Só tem assistência? Eu ouvi uma vez, eu vou encerrar aqui, alguém dizer assim: não, mas advogado defende criminoso. Claro, a faculdade não é faculdade de justiça, ela é faculdade de direito. Na área da saúde também, quer dizer, as faculdades de medicina, enfermagem, serviço social, nutrição, não são de saúde. E talvez isto seja um dos problemas com os quais a gente se depara. Muito bom, Marta, por favor. Bom, eu vou tentar ser rápida, mas a Ana puxou para um lugar que eu adoro, que é o seguinte. O primeiro é o seguinte, eu vou usar uma frase para resumir, que é uma frase usada pelo IHI, que é o Institute for Healthcare Improvement, que trabalha com a gente, que eu acho que resume. Eles falam o seguinte, que o sistema está perfeitamente preparado para dar o resultado que dá. Então, se a gente preparou o sistema para ele funcionar de um jeito, ele vai funcionar de outro, né? Por que a gente só forma dermatologista, anestesista, oftalmologista e neurologista? Porque o sistema está perfeitamente preparado para isso. É onde ele remunera, é onde ele cria visibilidade, é onde ele dá valor, né? O paliativo é exatamente a mesma coisa. Como que eu posso ter um cuidado paliativo num sistema onde não cabe o financiamento do paliativo? Não cabe. Se eu financio a UTI para financiar o hospital inteiro, eu coloco o paliativo aonde? A discussão que a gente tem que fazer é o seguinte: existe direito de morrer não entubado no Brasil? Eu desconheço. Existe direito de você morrer com câncer sem ser fazendo quimioterapia no seu último dia de vida? Se a gente não discutir isso, a gente não muda o modelo e a gente não torna viável o financiamento do paliativo, viável a existência de alguma outra especialidade que não seja financiada pelo sistema. Então, assim, a culpa é diretamente da universidade? Não. A culpa é diretamente do hospital, do médico, não é de ninguém. A gente organizou o sistema
para ele dar o resultado que dá. E só a gente, sistema, consegue reorganizar. Fácil não é, Ana, não tenho a menor dúvida, nem simples. Mas o que precisa ser feito é resgatar o simples, né? Excelente. Fred, você pode contribuir com a formação acadêmica dos médicos nos Estados Unidos? So we have the same thing, and I'll be very quick. But what we're trying to do now, through the change in reimbursement, is to increase the value of primary care, is to make the system change, to build the system that drives the behavior and outcomes we want to see. And that's the reason that they're changing the reimbursement, and I think that then will impact the medical schools and the others. When the system now pays for care coordination, providers do care coordination. And so that's what we're using as our levers. Cabe a nós mudarmos o financiamento. A última para encerrar, e aí acho que dá para o Fred e para a Marta responderem, é que dentro da questão de promoção e prevenção, existem já nos Estados Unidos alguns incentivos para que isso aconteça. Eu queria que o Fred falasse rapidamente quais incentivos, né, financeiros existem. E aí, correlacionando a pergunta, aqui perguntam se existe a possibilidade disso acontecer e para quando, que você possa comentar um pouquinho. So just quickly in terms of incentives, this first came out from employer groups, and they began to incent individuals, their employees, to engage in health improvement programs. With the Affordable Care Act passage in 2010, it allowed for much larger incentives that employers could use to, which were premium differentials. So if it costs $5,000 for health insurance, you can put 30% of your premium and make it the employee's responsibility to pay it unless they improve certain health outcomes. And that can be 50% if they're a smoker. So those were set up on the employer side. The effectiveness is debatable. There are different behavioral economic principles you could put in place to drive behavior. And what you now see is Medicare, for the first time, is allowing for the payment of incentives to individuals to get them to engage, to get them to do certain things. Medicaid is looking at that as well. So I think these incentives to the individual directly will have some effect when set up appropriately, and again, based on the evidence, what behavioral economics says will drive an individual to do something different. Marta, depois a doutora Ana também vai falar. Bom, a gente tem um movimento um pouquinho diferente dos Estados Unidos, né? Lá é permitido a diferenciação em termos de hábitos de vida. Aqui você não consegue a penalização por conta do hábito de vida. Nossa regulamentação e a nossa cultura são diferentes. Mas eu queria trazer um pouquinho do que para mim significa a palavra incentivo quando a gente fala de incentivo à promoção e prevenção. Primeiro, antes da gente pensar em incentivo, a gente tem que pensar o seguinte: existe a inserção da possibilidade de eu ter Promoprev na minha vida? Não. Eu vou incentivar o quê se não tem disponibilidade? Não está inserido no fluxo do sistema, não está permeado, não está alocado no sistema da maneira como devia ter. Para a gente depois começar a pensar como é que eu incentivo quem não conseguiu se agregar a esse modelo para que participe. Então, acho que tem dois movimentos aí. Um, como é que a gente no Brasil discute incentivo, né? E aí eu acho que a gente vai ter que se aprimorar muito. Então, lá, por exemplo, você pode ter prêmio e pagamento diferente para quem fuma e para quem não fuma, né? Aqui a 9656 e talvez a nossa Constituição tenha uma menor brecha para isso. Por outro lado, será que a gente já está no momento de incentivar quem não aderiu? Será que a gente já aderiu todo mundo que poderia aderir sem a gente necessariamente precisar incentivar? Ou não, a gente nem isso construiu para saber quantos % sobrou para a gente incentivar. Então, eu acho que a gente vai ter que discutir incentivo, mas talvez a gente tenha que discutir uma perninha antes. Concordo, acho que a ativação ela vem antes do engajamento.
favor, Fran. Eu queria dizer duas coisas de novo. A primeira, ser gordo, fumante, alcoolista e sedentário não é falha de caráter. Quer dizer, as pessoas não emagrecerão, começarão a fazer exercício, etc., se não conseguirem e forem ajudados a pelo menos tentar. Que a gente tende a olhar para essas categorias tudo como, né, do mal. Não. Tem gente que preferiria não ser gordo, não ser fumante, não ser alcoolista e nem drogadito. E a segunda coisa que eu queria lembrar é a seguinte, graças a Deus aparece gente jovem, e gente jovem se surpreende com uma série de coisas. Eu já vi muita gente que se surpreende com, por exemplo, por que não tem enfermaria de psiquiatria em hospital geral, por que se prescreve além do que seria necessário, ou por que se faz tomografia para amidalite. Eu vou citar agora o imortal filme Jerry Maguire, Show Me the Money. A questão toda está no financiamento. E é isso que me mata. Mas, infelizmente, o dinheiro é muito mais forte que qualquer estigma. Desculpa. Eu agradeço ter participado dessa mesa. Outro dia, semana passada, eu escutei uma palestra de um economista, e aí da FIO, e ele falou o seguinte: o problema dessa turma, sem ser apartidário, comentário, é que o socialismo é muito legal, mas ser rico é bem melhor. Então existe um conflito de interesse hoje dentro dessa sociedade que está liderando o nosso país muito grande, que é isso, né? É muito legal a gente coordenar, a gente fazer, a gente pensar, mas se a gente não mudar o modelo de financiamento, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Então, assim, mais uma vez agradeço, doutora Ana, por ter participado, Marta, Fred, foi um prazer poder estar aqui. Muito obrigada. Parabéns, essa é a hora que todo mundo aplaude, contemplado. Parabéns a todos. Como o assunto é interessante, realmente tem gostinho de quero mais, né? Acho que tem muita coisa que vocês ainda poderiam discutir, mas parabéns. Eu só tenho alguns recados aqui, por favor, podem descer se vocês quiserem. Parabéns, depois vai ter umas fotos, aquela coisa toda, papagaiada e tal. E eu acho que eu queria fazer um resuminho disso tudo que foi conversado, antes de liberar vocês para irem para o coffee, que a gente está falando de crise e oportunidade, e os Estados Unidos, no meio da recessão de 2008 e 2009, criou, por causa de necessidades, algumas coisas tão interessantes quanto jovens que não tinham lugar onde ficar e dormir no meio de um seminário de uma cidade lotada, e alugaram seus quartos, criando o Airbnb, que hoje vale bilhões de dólares. E em 2009, jovens que queriam se comunicar e não tinham como, ofereceram para o Facebook uma solução para se comunicar melhor. O Facebook recusou, falou que isso não era para eles. Criaram o WhatsApp. O WhatsApp, em 2009, criado, vale hoje bilhões e acaba de ser comprado pelo Facebook também. Então, até um toque aos RHs, abram os olhos para que vocês contratam ou deixam passar na frente de vocês. A gente falou muito de assimetria de informação e interesses, todos eles relacionados à qualidade e custo. Acho que é isso que a gente vai discutir também um pouquinho no período da tarde. E só para dizer um pouquinho sobre a assimetria de informações e interesses, eu acabei de receber uma pesquisa feita por uma entidade externa, levantando 85% das causas de reclamações do sistema de saúde suplementar. 85% das coisas que as pessoas reclamam do sistema de saúde suplementar não estava nessa mesa. Eles reclamam por medicamentos, OPME, negativa de cobertura de tratamentos, reajustes e rede credenciada. Com isso, e sem me alongar mais, eu queria convidá-los para, no intervalo, passarem aqui do lado. O Clemente Nóbrega vai estar autografando o livro dele, tá? É aqui do lado. O Clemente Nóbrega é um físico que estuda bastante essa parte de saúde há bastante tempo. Eu acho que vale super a pena vocês lerem isso. Teremos também o lançamento do Caderno de Envelhecimento Ativo, desenvolvido pela ZAP e patrocinado pela Sul América Saúde, que todos vocês vão receber.